Bom dia, gente, a paz do Senhor a todos, né? Eu queria agradecer também a todos os comentários, primeiramente, né? Todas as curtidas, né? São poucas ainda, mas já é bênção de Deus, porque eu já estou vendo aí Deus levando essa palavra para mais adiante e tocando o seu coração. Estou muito feliz mesmo. Muita gente pode dizer assim, é um vídeo amador, mas eu, dentro do meu coração, eu estou muito feliz porque eu vi um despertar de Deus na minha vida com relação à palavra de Deus na expansão das redes sociais. Então, assim, eu senti da parte de Deus de estar falando, de estar pregando, porque tem muita gente que, como eu falei no vídeo anterior, só precisa de um toque. Só precisa mesmo ali de uma palavra amiga, uma palavra ali que esteja ali relembrando, que às vezes a pessoa até sabe o que fazer. Às vezes as pessoas, as mulheres, os homens, os jovens, até sabem o que fazer, mas aí esquece. Porque no decorrer da nossa vida, o ser humano tende a fazer inúmeras coisas, né? Muitos projetos, muitos planos, vai andando na vida, surge uma coisa, uma prioridade, vai colocando prioridade por cima de prioridade, e aí a gente às vezes esquece dos ensinamentos que Deus tem pra gente, né? Porque a palavra dele, né, gente, essa palavra aqui, ela é um manual, né? Ela é um manual para as nossas vidas, né? Eu tenho aprendido muito na leitura da palavra, mas assim como eu leio e aprendo, eu também erro, e eu sei que você também erra. E no meio desses nossos erros, no meio desse meio tempo, a gente esquece às vezes dos ensinamentos que Deus tem dado pra gente, né? Bem, enfim, mais uma vez nessa manhã, como eu falei, como eu postei aí no Facebook ontem, né? Eu estava até uma certa hora da noite estudando a palavra e Deus, eu creio que Deus, através do seu Espírito Santo, me trouxe uma palavra revelada para você nessa manhã. E aí eu coloquei o tema lá no Facebook, né? Que é evite ser um futuro homicida, né? E nessa palavra, né, que se encontra lá em Gênesis capítulo 4, se vocês quiserem acompanhar, versículo 6, eu vou ler, tá? Do 6 ao 8, que diz assim, ó: Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? É uma pergunta. Se, todavia, procederes mal, vírgula, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, disse Deus, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus estava falando para Caim. Disse Caim a Abel, seu irmão, né? Vamos ao campo. Versículo 8. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ponto. Só até aí, gente. Eu vou explicar um pouquinho do que aconteceu anteriormente e a gente vai entrar na mensagem, tá? Bom, antes de tudo isso, a gente sabe que o primeiro homicídio foi quando Caim matou Abel, seu irmão. Mas o porquê que Caim matou Abel, seu irmão? Eu creio que vocês leem a Bíblia, acompanham e já sabem dessa história, porque quando a gente é criança, a gente já ouve essas histórias dos nossos pais na igreja, no coral, na escola dominical. Então, todo mundo já ouviu um pouco dessa história, mas eu vou vos lembrar, né, relembrar um pouco sobre ela. Caim matou Abel porque Abel e Caim ofereceram uma oferta a Deus. E dessa oferta, Abel tirou das primícias do seu rebanho, da gordura deste, né? E a Bíblia vai dizer que Deus se agradou mais da oferta de Abel. E vai dizer que a de Caim, da oferta dele, ele não se agradou. E por causa disso, Caim se irou. E a Bíblia vai dizer, olha só, no versículo 5, na parte B, lá no finalzinho. E descaiu-lhe o semblante. Geralmente, quando a gente faz alguma coisa que não agrada muita gente, o que a gente está tentando agradar é que nem um filho para um pai, né? Às vezes o filho quer fazer alguma coisa, quer chamar a atenção do pai, a filha quer chamar a atenção do pai. A minha filha faz muito isso, ela gosta muito de chamar a minha atenção. E aí, nesse momento de querer chamar a atenção, às vezes a gente não está gostando do que ele está fazendo. Às vezes não se agrada tanto, principalmente quando a gente tem dois filhos, a gente mãe, que a gente tem dois filhos, aí um filho vem e tenta agradar a gente de todas as formas, chamar a nossa atenção, e o outro vem e tenta também da mesma forma, e acaba que um dos dois, a gente sempre agrada mais de um do que do outro, porque é um momento, em determinado momento o pai ou a mãe ali, um filho conseguiu, porventura, a mercê do momento ali, agradar mais o pai ou a mãe do que o outro, mas não quer dizer que vai ser a vida inteira assim, né? E aí nesse momento, nessa oferta, Deus se agradou mais da oferta de Abel do que a de Caim, né?
E por causa disso, né, que a Bíblia não relata outras ofertas, não relata outros relacionamentos que Deus conversou com Caim ou com Abel, não relata. O que a Bíblia relata no início do capítulo 4 é que coabitou o homem com Eva, né, e ela concebeu e deu à luz primeiro a Caim. E ela ainda diz assim, ó, e disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Então, assim, Deus auxiliou o nascimento de Caim e de Abel. Então, assim, nesse exato momento, Deus se agradou mais da oferta de Abel do que da de Caim. E por causa disso, Caim ele ficou irado, ele se chateou mesmo, sabe? Sabe quando uma pessoa quer tentar agradar a outra e ela fica chateada? A minha filha também é assim, a minha menina, Sara. Para quem conhece, a Sara, quando ela tenta me agradar e eu não estou dando muita trela no momento para ela, e ela fica chateada, ela diz, mãe, a senhora não está vendo que eu estou tentando aqui lhe mostrar alguma coisa, desenhando para a senhora, mãe. Aí eu caio em si, digo, olho, aí eu vejo, nossa filha, que legal, você está, sabe, o seu desenho está bem legal, gostei mesmo. Mas aí ela fica, sabe, tiririca da vida, quando ela tenta chamar minha atenção e eu não estou dando muita trela no momento. Então foi assim que Caim. Só que Caim se irou no seu coração. E dessa ira, Caim deixou essa ira dominar o ser dele de uma certa forma que extrapolou. Ele foi adiante. Quando ele foi adiante, ele armou, ele maquinou na sua mente. Aí foi um dos primeiros atos que o ser humano começou a distinguir a partir do conhecimento do bem e do mal. Foi os primeiros instintos maliciosos que o ser humano começou a obter, né? Porque quando Adão e Eva comeu lá do fruto, lá no jardim, que a serpente disse que não era para comer, né? Aí eles foram lá e a Eva foi lá e pronto, tomou do fruto, né? E aí depois ela foi lá, a Bíblia vai dizer no versículo 6 do capítulo 3, a Bíblia vai dizer que ela tomou do fruto e ela deu ao seu marido e ele foi lá e comeu. Como eu falei no vídeo anterior, eu não vi muita resistência de Adão em não comer, né? Mas enfim, eles, a partir desse momento, começaram a ter o conhecimento do bem e do mal. Quando eles tiveram o conhecimento do bem e do mal, eles passaram a distinguir algumas coisas que aconteciam com eles, que outrora eles não distinguiam, porque eles eram perfeitos, viviam no jardim perfeito, não tinham esse conhecimento do bem e do mal, né? Eu creio que eles andavam pelo jardim, passeavam e tudo mais, mas eles não tinham esse conhecimento, porque eles não tinham comido do fruto ainda. Mas quando eles comeram do fruto, gente, eles passaram a ter esse conhecimento. E aí, passando a ter esse conhecimento, começou a vir as primeiras sensações, as primeiras reações, os primeiros sentimentos, né? Então aí Caim se irou e aí ele foi adiante. No que ele foi adiante, ele chamou o seu irmão para o campo e ele tirou a vida dele, né? Por causa de uma ira. Enfim, qual foram os primeiros sentimentos que o homem passou a ter ao ter o conhecimento do bem e do mal? Um dos primeiros sentimentos, eu fiz uma anotação aqui, foi o medo, né? E o medo trouxe consigo uma reação. Qual foi a reação de que quando Adão ele comeu do fruto? Foi de se esconder. A Bíblia diz que Deus procura por ele, aí ele disse assim, porque estava nu eu me escondi. A primeira reação do sentimento do medo, que foi quando ele distinguiu, né, foi se esconder. Esse foi o primeiro sentimento que o homem sentiu e ele distinguiu quando ele comeu do fruto do bem e do mal, o medo. O segundo sentimento foi a dor, né? Porque a dor traz consigo o sofrimento. Foi quando a Bíblia vai dizer que Deus fala para a mulher, né? Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio às dores darás à luz filhos, né? Essa é a parte A do versículo 16 do capítulo 3, né? Então, assim, a Bíblia diz que ele multiplicou as dores, ou seja, até então ela não sabia o que era dor, mas eu creio que quando ela comeu do fruto do bem e do mal, ela e Adão, eles distinguiram o que era o sentimento da dor, né? E aí essa dor trouxe uma reação. Qual foi a reação? O sofrimento. Passou a sofrer mediante a dor, né? E aí o terceiro sentimento que a gente vê logo em seguida na parte B do versículo, que é o desejo. E aí a Bíblia vai dizer assim, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Foi o desejo. O desejo traz consigo o prazer e a frustração também. Tanto traz prazeres benéficos como prazeres maliciosos.
e também como traz frustrações após isso, né? E aí o outro sentimento que a gente já sabe que foi o de Caim para com o seu irmão Abel, a inveja, né? A inveja, por quê? Porque ele teve inveja, né, da pessoa do seu irmão, da oferta que ele ofertou para Deus e Deus se agradou dele. Ou seja, ele teve inveja, ele trouxe consigo, a inveja traz consigo inovações de outros sentimentos. E a inveja ela é algo tão forte, gente, que a Bíblia diz que a inveja ela apodrece até os ossos. Então é algo tão forte que ela traz consigo, é carregado, sabe? Traz consigo a raiva, a ira, o ódio, a revolta, né? E quanto mais vai aumentando isso, traz a frustração dentro de si. E aí os primeiros planos de Satanás, qual foi? Os primeiros planos de Satanás, sabe qual foi, gente? Foi quando ele tentou ali ludibriar a Eva, sabe? Ele tentou ali jogar um caôzinho para ela quando ele diz assim, ó, lá no capítulo 3, no versículo 1, né? Quando ele diz, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? No versículo 2, respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Aí mais adiante no versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gente, olha só o papo que o Satanás, usando a serpente, quis jogar para Eva. Ele não estava perto, creio eu, que a Bíblia não relata, que ele não estava perto de Adão no momento, porque a serpente falou com quem? Foi com a Eva, não foi com Adão. Talvez se a serpente tivesse falado com Adão, teria sido diferente, mas ele usou quem? A Eva. Usou quem era mais próximo de Adão, só tinha Adão e Eva no jardim de ser humano, né? Então ele usou quem estava mais próximo de Adão, vamos dizer assim. E aí ele usou quem? A mulher. Aí ele chamou a mulher, jogou aquele papo, o mesmo papo, a mesma situação que aconteceu com ele mesmo lá nos céus. Sabe por que eu digo isso para vocês? E eu provo na Bíblia quando diz lá em Isaías capítulo 14, versículo 14. Vamos abrir lá, Isaías capítulo 14, versículo 14. Quando a Bíblia vai dizer assim, ó. Gente, a Bíblia ela é muito forte, né? Quando vai dizer assim, ó, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só no versículo 13, diz assim, ó, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, e subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, né? Então, olha só, então ele diz no seu coração, a palavra diz, né, que ele diz no seu coração. Então a mesma coisa ele quer fazer com a Eva. Aí ele chega mais perto da Eva e joga esse caô para ela e diz, olha, tu serás como Deus, né? Ele quis o quê? Para você ver que eu lendo essa palavra através do Espírito Santo, que Deus me revelou e eu creio, que um dos primeiros sentimentos ruins que ocorreu foi já em Lúcifer lá nos céus, quando ele era um querubim, foi a inveja. Para você ver como a inveja é algo tão podre, é um sentimento tão ruim que consome o ser humano, porque surgiu primeiro nele, quando ele lá nos mais altos céus, sendo um querubim, um anjo de luz, uma estrela da manhã, como a Bíblia chama, né? E aí ele ali cheio de pedras preciosas, né? E a coisa mais linda, né? E aí dentro dele ele queria mais. Ele queria mais. E ele queria ser Deus. Ele queria o poder de Deus. Ele queria algo que ele não tinha. Ele queria ser alguém que ele não era. Esse foi um dos primeiros sentimentos. E esse mesmo sentimento que Lúcifer teve lá no céu, que foi o motivo pelo qual ele foi banido dos céus, né? Que a Bíblia relata lá em Ezequiel capítulo 28, esse acontecimento, né? Também fala. Então, assim, o motivo pelo qual ele foi banido dos céus foi pelo fato de ter se encontrado dentro dele a iniquidade. E essa iniquidade, querido, sabe o que se chama? Relatado pela Bíblia. Ao a gente fazer a leitura, a gente percebe que foi inveja. Porque Lúcifer invejou Deus. Ele queria ser Deus. Ele queria ser como Deus. Ele queria mais. Deus já tinha feito ele um querubim lindo, abençoado, mas ele queria mais.
Ele queria possuir o que Deus tinha, o controle sobre todo o universo, sobre todo o mundo. Então, assim, esse foi um dos sentimentos podres que Lúcifer, usando a serpente, tentou implantar na Eva. Quem ele queria mesmo conseguir, sabe, atrair e fisgar era Adão. Porque ele sabia que Deus fez a aliança foi com Adão. Deus fez a aliança com o homem, né? Então ele usando a Eva ali, poxa, talvez, creio, através do Espírito Santo revelado a palavra aqui, talvez ele pensou assim, poxa, né, eu vou aqui jogar essa palavra para Eva e aí a Eva vai implantar no Adão, porque assim, hoje, no século 21, quando uma esposa conversa com seu marido, raramente, ela não consegue fazer com que ele faça a vontade dela. Quando uma mulher bem sabe ela é, quando ela é inteligente, quando ela é astuta, sagaz, quando ela é bem esperta, a Bíblia diz que a gente tem que ser esperto como uma serpente, né? Então, assim, quando ela é bem esperta, né, astuta, ela consegue, sabe, fazer a cabeça do homem ao seu favor, né? Ela consegue fazer a cabeça do homem ao seu favor. Dificilmente a mulher que não consegue fazer com que o homem faça a vontade dela. Dificilmente essa mulher. Eu tiro por mim mesmo, porque quando eu quero alguma coisa do meu esposo, eu vou lá e né? Aí planto ali uma sementinha nele, e aí eu sempre, raramente, eu não consigo fazer com que ele faça alguma coisa para mim. E eu sei que as outras mulheres também são assim, né? Porque quando a Bíblia diz que a mulher tem um poder, ela tem um poder de abençoar e de amaldiçoar. Nós temos esse poder nas nossas mãos. Então a Bíblia diz, para você ver como é tão forte, que é só a mulher. A Bíblia, não vi a Bíblia falando do homem, mas a da mulher fala, para você ver como é tão forte, né? Então assim, ele tentou usar Eva para chegar em Adão. E aí, só que a reação de Adão foi diferente, não foi de correr para cima. Olha só, talvez os planos de Satanás, né, fosse querer que eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, e em seguida comessem do fruto da vida, porque aí o homem e a mulher passariam a ser eternos desobedientes. Olha só, que quando eles comeram do fruto do bem e do mal, eles desobedeceram a Deus, né? E ali eles passaram a conhecer realmente o bem e o mal e ter vários sentimentos, né? Mas só que eles não eram como Deus, porque Deus era eterno. E aí, se eles tivessem comido do fruto da vida, eles seriam eternos desobedientes. Assim como Satanás. Aí, Satanás queria que os planos de Deus para a humanidade, para o ser humano, fosse frustrado, completamente frustrado. Porque ele queria acabar ali com o homem, porque Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, e ele queria ser semelhante a Deus. Só que os planos de Satanás foi frustrado, porque embora o homem tivesse comido do fruto do bem e do mal, tivesse desobedecido, eles passaram a morrer rapidamente. Deus tirou eles do jardim, colocou o anjo lá para cercar o jardim, e eles passaram a morrer, porque eles eram eternos antes, mas eles passaram a morrer quando eles comeram do fruto do bem e do mal. Enfim, então a partir desse momento, né, que eles comeram esses frutos, tiveram vários sentimentos e várias reações. Mas e aí? O medo, já o sentimento do medo traz consigo a reação de se esconder. A dor traz consigo o sofrimento, né? Como o desejo traz prazeres, também traz frustrações, e como também surge vários outros sentimentos, né? Quando a gente dá, espaço para sentimentos ruins, eles trazem reações ruins da nossa parte. E essas reações ruins da nossa parte, elas não só nos afetam, mas afetam quem está ao nosso redor, né? E quando a gente dá espaço para sentimentos bons, não só esses sentimentos bons, eles nos trazem alegria, trazem outros sentimentos de felicidade, né? Reações da nossa parte que ajudam o nosso próximo, né? Que transmite para o nosso próximo essa paz que nós sentimos, esse amor que nós sentimos, né? Ao nosso redor, né? Todo o nosso redor, a gente transmite coisas boas, né? A gente vai o quê? Obter bons resultados, né? Mas quando nós damos espaço para outros tipos de sentimento, não. A gente só vai ter reações ruins e resultados ruins, né? E a gente sabe disso, né? Então, assim, se dermos espaço, gente, para esses sentimentos ruins, a gente sabe qual é o fim de tudo isso, né? Eu queria te dar uma pausa para trazer um despertamento com relação a isso. Às vezes é só uma questão de toque, como eu falei no início,
né? Poxa, você sabe o fim disso? Você sabe aonde vai findar? Se você sabe aonde vai findar tudo isso, não faça. Tire esse sentimento ruim do seu coração. Não deixe que esse sentimento tome conta do seu ser e comece a procriar outros sentimentos ruins e outras reações ruins. Porque, gente, os sentimentos parece que eles dão cria, sabe? Parece que eles dão cria. Você começa a sentir uma certa inveja dentro de você e de outra pessoa, porque a pessoa tem o que você não tem, porque a pessoa é uma pessoa que você não é. Poxa, olhe para o alto, olhe para Deus, olhe para si mesma. Poxa, Deus me fez, Ele me fez diferente de outra pessoa, mas Ele tem a essência dEle, que Ele botou em mim. Nós somos diferentes, mas cada um de nós temos algo que Deus colocou em nós. É diferente, cada um de nós temos uma essência diferente, né? Se tem uns que pregam, outros que louvam, outros sabem que dançam. Então Deus deu vários talentos. Você pode não ser igual ao seu irmão, mas você pode ser quem você é e transmitir esse sentimento, essa essência que está dentro de você que Deus colocou. Não precisa necessariamente você querer ser outra pessoa, ter outras coisas, não. Espere no tempo de Deus. O tempo de Deus, gente, Ele resolve todas as coisas. Se hoje você não tem o que seu vizinho não tem, se hoje você não tem o que sua amiga tem, se hoje o seu marido não está tão bem como o marido da sua amiga está, espere em Deus, plante. É porque a sua amiga, o seu vizinho, eles plantaram há muito tempo para hoje estar colhendo o que você está visualizando. Às vezes você quer o que a sua amiga tem, você quer que o seu marido, olha só como a mulher é, ela tem o costume de comparar o marido dela com o marido da amiga. Ela tem o costume de comparar os defeitos do marido dela com os defeitos e as qualidades da amiga. Aí quando ela chega perto de uma colega ou de uma vizinha, não sei, de alguém, ela diz, se meu marido fosse assim, né? E a outra, uma amiga diz para ela assim, se meu marido fosse igual ao teu marido é uma bênção, eu queria que meu marido fosse desse jeito. Depende delas que dizem, né? Então, assim, não precisa você querer o que é de outra pessoa, basta você plantar. Se o marido da sua amiga, o marido da sua vizinha, das pessoas com quem você conhece, convive, tem atos diferentes das do seu, plante na vida do seu marido para que você venha colher esses bons frutos lá na frente. Porque, gente, pessoas que querem comer frutos sem plantar, não dá. Na vida nós caminhamos um passo de cada vez. Ou você planta para colher, ou você não colhe o que nada se plantou. Para colher tem que plantar, tem que regar, tem que cuidar, sabe? Para poder a árvore crescer e você ir lá e colher. Mas se você não está recebendo da parte do seu esposo, das partes dos seus amigos, das pessoas ao seu redor, o carinho que você tanto quer receber, o amor, o afeto que você tanto quer receber, é porque você não tem plantado o que você quer colher. Se tu planta manga, futuramente tu vai receber manga. Se tu planta goiaba, futuramente você vai colher goiaba. Agora, se você planta maracujá, você não vai receber manga. Se você planta limão, você não vai colher laranja. Então, não tem como você colher o que você não plantou. Amém? Então, seguindo a mensagem, evite ser um futuro homicida. Sabe por que eu estou dizendo para você evitar ser um futuro homicida? Porque uma das primeiras reações que aconteceu com Caim, lá em Gênesis capítulo 4, foi que ali ele tirou a vida do seu irmão. Por quê? Porque deixou fluir dentro dele um sentimento ruim. Sabe o que acontece com as pessoas que deixam fluir um sentimento ruim, da inveja, de querer ter o que as pessoas têm, de querer possuir ou de querer ser quem não é que vai criando dentro dela ali uma frustração, uma revolta. Poxa, eu não estou conseguindo. Ao invés de ela pensar, deixa Deus trabalhar na tua vida. Ao invés de você pensar, poxa, hoje meu marido não está assim, mas eu vou plantar e eu vou conseguir que ele melhore, que ele seja um bom marido para mim. Então, assim, ao invés de você pensar para o bem, tirar assim um incentivo e dizer, eu vou mudar, eu vou melhorar, não. Aí a pessoa começa a deixar aquele sentimento ruim, começa a dar cria raiva, começa a trazer ira, começa a trazer revolta, frustração. Aí sabe o que acontece? A gente se torna um homicida. Como assim, Priscila? Se torna um homicida de si mesmo. A primeira coisa que acontece com você, você se suicida espiritualmente. Sabe qual é a primeira coisa que acontece? Um suicídio espiritual.
Aí depois do suicídio espiritual, quando você está cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de tristeza, cheio de sentimentos ruins, de ódio, de ira dentro de você, de revolta, aí você se suicida espiritualmente. Aí quando você se suicida espiritualmente, acontece duas coisas. Ou você recorre a Deus para que haja uma nova vida, uma ressurreição da sua vida, ou você também vai querer tirar a vida de outros. Aí é quando você se torna um homicida. Mesmo que você não se suicide espiritualmente, as suas reações, as suas ações trazem um efeito na vida de outros. E esse efeito muitas das vezes é de matar. Às vezes a gente mata uma pessoa com uma palavra, você sabia? Às vezes a gente tira a vida de alguém com uma palavra lançada na vida dela. Uma palavra de maldição, né? Uma palavra de raiva, de inveja, né? Às vezes você está tão carregado, deixando os seus sentimentos ruins fluírem tanto, que você está ali morto espiritualmente, uma pessoa já ali, um morto-vivo na terra, né? Porque você está vivo fisicamente, mas aqui e aqui você está morto. Aí você anda morto-vivo na terra, aí você não quer andar sozinho, aí muitas das vezes a gente contamina outras pessoas com esses sentimentos ruins. Aí a gente está desgostoso da vida, chateado da vida, frustrado da vida. Aí por a gente estar assim também, a gente não quer ficar sozinho. A gente começa a espalhar essas frustrações. Começa a espalhar o medo, o horror, a raiva, a ira, sabe? Sentimentos ruins, palavras negativas na vida das pessoas. Aí a gente, sem querer, começa a matar outros. A gente se torna um homicida. O que é homicida? Homicida são aquelas pessoas que cometem homicídio, né? E tiram a vida de outras. Então, é assim que a gente se torna um homicida, quando a gente se deixa os sentimentos ruins carregados dentro da gente, negativos, e esses sentimentos dão cria para outros sentimentos ruins. Isso vai virando uma bola de neve quando pensa que não, você está um morto-vivo por aí, um morto-vivo dentro da igreja, não está mais sentindo a presença de Deus, não está mais sentindo o amor de Deus, não está mais sentindo, sabe? Você olha para uma pessoa na rua, você não consegue sentir nem piedade. Você olha para um cachorro jogado na sarjeta, na rua, sabe, ali todo ensanguentado, sabe, ali com a patinha toda ferida, e você não consegue sentir misericórdia. Você não consegue sentir compaixão de um animal, que dirá de pessoas. Então, às vezes, a gente está dentro da igreja, sabe, morto, sabe, dentro da igreja, ou então num processo de suicídio, sabe? É por isso que tem acontecido ultimamente, a gente tem observado que muita gente tem tirado a própria vida, jovens se suicidando, mães tirando a própria vida frustradas, né? Homens também tirando a própria vida frustrados com a vida financeira, a vida pessoal, a vida amorosa. São pessoas, filhos, pessoas que Deus fez nascer, Deus escolheu no ventre. Pessoas que estão ali, sabe, andando no seu caminho, no decorrer da sua vida, mas ali alimentando, sabe, alimentando um sentimento ruim dentro delas, e esse sentimento vão assim aumentando de uma certa forma que elas estão tirando a própria vida física. Existe dois tipos de suicídio, suicídio espiritual e suicídio físico. Quando o suicídio espiritual aconteceu, para acontecer o físico é daqui para ali, gente, acorda. Gente, em nome de Jesus, acordem. Se você que está ouvindo essa palavra, compartilha essa palavra, envia essa palavra, sabe? Não tem como Deus revela as palavras, não tem como a gente pregar em todas as igrejas, pregar em todas as praças, pregar em tudo quanto é canto. Eu estou usando a rede social para trazer um alerta para vocês. Acordem, é hora de despertar. É hora de despertar desse sono. Gente, vamos despertar do sono. Estamos vivendo os últimos dias, e esses últimos dias nós não temos que viver como um morto-vivo andando por aí. Nós não temos que viver como morto-vivo dentro da igreja, morto-vivo dentro de casa, com o seu esposo, com a sua família. Você não tem prazer mais para nada, não tem prazer para, sabe, dar uma volta com o seu esposo, com a sua esposa. Você não tem prazer para dar atenção para os seus filhos. Você não está desgostoso da vida, desgostoso de tudo. Não tem mais vontade de trabalhar, tem vontade de se prender. Aí o espírito da depressão, da morte, começa a rodear a sua vida, e as pessoas estão se suicidando espiritualmente, morrendo espiritualmente, e estão tirando a própria vida fisicamente.
Então, gente, em nome de Jesus, acordem, despertem desse sono. Não deixe que o espírito da morte, é isso que o inimigo quer, tirar a sua vida espiritual, arrancar os seus sonhos, as promessas, impedir as promessas que Deus tem sobre a sua vida. Ele quer impedir você de progredir. Em nome de Jesus, nessa manhã, acorde, pessoal, acorda. Começa a despertar do sono, começa a buscar em Deus, procure uma igreja, procure a igreja mais próxima da sua casa, procure uma pessoa para te ajudar, clama por ajuda. A Bíblia diz que aquele que clama, Deus ouve. Gente, você pode, mas eu errei, eu pequei, você pode ter errado, ter tido um sentimento ruim, ter odiado uma pessoa, mas busque a Deus, clame por Deus nesse momento, clame por Deus, deixa Deus falar com você. A Bíblia diz que aquele que busca ele jamais lançará fora. Aquele que busca, acha. Aquele que clama, Deus ouve. Né? Ele diz, clama a mim, Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ei, pessoal, vamos acordar. Vamos acordar homens, vamos acordar mulheres, vamos acordar adolescentes, jovens. Vamos ficar atentos aí. Não seja um futuro homicida. Em nome de Jesus, gente, vamos estar atentos. Nós somos filhos e filhas de Deus. Quando Jesus morreu pelas nossas vidas, foi para nos salvar. Ele já nos salvou. Ele já morreu por nós. Ele já deu a vida dele por nós. Só basta a gente aceitar essa salvação e conviver com ela para que ela venha permanecer em nós até o dia em que Jesus virá nos buscar e nós venhamos cear com ele na última ceia. Em nome de Jesus, gente, não é hora de pensar pensamentos negativos, não é hora de olhar para trás, não é hora de olhar para o passado, não é hora de estar buscando, escacaviando, sabe, coisa que não é para você escacaviar. Ei, acorda, deixa esse pensamento ruim para trás, deixa essa vida de frustrações, sabe, de negatividade para trás. Acorde, deixa Deus falar com você, clama a Ele, busca Deus, sabe que Ele vai te ajudar. Não tem um na face dessa terra que busque a Deus e Ele lance fora. Não existe. Até os povos antigos em que a Bíblia vai falar, em toda a sua palavra, você pode ver que durante todo o tempo do povo de Israel, o povo amado de Deus, o povo errava, o povo pecava, o povo idolatrava outros deuses, sabe? Entristecia o coração de Deus, mas quando eles clamavam e voltavam a buscar a Deus, Deus ouvia a voz daquele povo. Deus levantava juízes, Deus levantava reis, Deus levantava profetas, mas Deus não desamparava o povo. Ei, pessoal, vamos despertar. Que nessa manhã você seja edificado com essa palavra, que Deus te abençoe, que Deus te desperte do sono, que Deus traga sobre você uma nuvem repleta de paz, de harmonia, de amor sobre a sua vida e que esse ano de 2019 seja diferente do ano de 2018, seja muito melhor para a sua vida, para a sua família, para a sua vida espiritual, para a sua casa, para você como mãe, como pai, como filho, como adolescente, como jovem. Busque Deus, porque Ele tem a solução para a sua vida. Evite ser um homicida, um futuro homicida. Evite ser um futuro homicida. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você.